Bom dia, shalom, paz seja sobre o seu coração. Maravilhosa segunda-feira, uma semana nova com a graça de Deus, a permissão de Deus, um dia bonito e um tempo novo sobre as nossas vidas. Certamente hoje se inicia mais um ciclo segundo a vontade do Senhor. Glória a Deus por esse dia. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus amigos e irmãos que estão conosco aqui. Sejam bem-vindos. Nós vamos a mais uma manhã com Deus. Pegue a sua Bíblia aí. 1 Pedro, nós vamos falar hoje e começar essa semana um estudo sobre a carta de 1 Pedro. Bom dia a cada um, Juraci, Diogo, Ju. Bom dia, irmão João. Bom dia, Bia, cada um que vai chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Maravilha de Deus, chegam mesmo. Gosto, queria que vocês compartilhassem aí com seus amigos e irmãos. Compartilha no seu Facebook. Começamos esse dia então já de bênção, uma semana próspera, abençoada, não é? Encerra o ciclo de eleições, agora quem está eleito está eleito. Vamos lá a mais uma semana de bênção. Eli, cada um de vocês, compartilhe esse vídeo aí, por favor. Carlinhos, tá bonito na foto, hein, Carlinhos? Rapaz, que foto bonita, hein? Renata, a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Louvado seja Deus pela sua vida. Fabrício, todo mundo. Vamos falar sobre 1 Pedro, então, trazer um comentário sobre essa carta para você. A carta de 1 Pedro e 2 Pedro foi escrito pelo próprio Pedro. Você sabe que Pedro era discípulo de Jesus, também conhecido como Simão Pedro. Essa carta é muito importante porque é uma carta de animação do povo evangélico, ou seja, era uma carta que animava o crente a continuar, animava o cristão a continuar. A carta de Pedro foi escrita em meio à perseguição. Em meio à perseguição. Prova disso que Pedro, não quase que ao final de ter escrito as cartas, Pedro vai ser morto. Ele vai ser morto como mártir pelo Evangelho do Senhor. Tamanho era a perseguição daquela época, e nós vamos ver que Pedro deixa aí uma grande contribuição para nós, porque a carta que ele escreve é uma carta que nos anima a continuar. Ele fala com relação do prêmio que está separado para nós, a recompensa que nós temos se caminharmos até o fim. A promessa não é se nós ficarmos um pouquinho na presença do Senhor, não. A promessa é para aqueles que permanecerem até o fim. Muito bem. Seja muito bem-vindo, já temos aí uma galera legal conosco hoje, então nós vamos compartilhar essa palavra agora e você compartilha aí no seu Facebook. Vamos começar uma semana nova, um ciclo novo, falando da palavra de Deus e orando. Daqui a pouco eu encerro e oro com você, tá bom? Então coloca aí no comentário, o tema de hoje é eleitos. Coloca aí, eleitos. Falando de eleitos, você deve estar feliz porque o seu candidato ganhou, outros devem estar um pouquinho chateados porque o candidato perdeu, não sei. Enfim, é óbvio que alguns ficaram descontentes porque talvez votaram em outro, não é? Que não tenha ganho. Eu quero dizer para você assim, o importante é que nós possamos entender que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecendo. Nós temos, não é a nossa vontade, nós optamos, mas a vontade de Deus, ela é soberana, temos que entender dessa forma, não é? E uma coisa é certa, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos sujeitar e abençoar aqueles que forem eleitos. Então, a partir de agora, deixa aquele partidarismo para trás e a partir de agora temos que obedecer, temos que nos submeter em prazer, em bênção. Tá bom? Então se submeta, coloque a sua vida debaixo do jugo do Senhor, da vontade do Senhor, que é bem melhor, que é bem mais tranquilo. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que forem eleitos, Parabéns se você realmente
pode celebrar isso comigo, né? Parabéns àqueles que foram eleitos. E falando de eleitos, eu não quero falar disso, mas eu quero falar de uma eleição que é maior, é soberana, uma eleição que Pedro vai começar dizendo da presciência do Senhor, sabe, da grande capacidade de Deus. A existência de Deus, ela é soberana e ela tem uma capacidade de conhecer as coisas antes delas existirem. Antes de existir o futuro, Deus já esteve lá. Deus é onipresente, Deus é eterno e Ele já esteve em todo o tempo. Então Deus já sabe das coisas antes dela acontecer. Deus já conhece. Deus já conhece. Assim como nós estávamos observando, não é, o período eleitoral e analisando quem vai ganhar. Esse vai ganhar, aquele vai ganhar, o barulho desse é maior, aquele tal. E a gente fazia um entendimento nosso, ou seja, nós analisávamos que um daquele ia ganhar. E era esse, era aquele. Na maior parte das vezes a gente erra na nossa capacidade de analisar quem vai ganhar. A gente faz uma análise, mas na maior parte das vezes a gente erra. Mas o que eu quero dizer para você é assim, a presciência de Deus, a capacidade de Deus, ela é tão grande que antes que o mundo fosse formado, Deus já te elegeu, Deus já te nomeou como sendo filho do amor dele. Deus já te elegeu antes que os mundos existissem. Deus te elegeu. Olha para você ver, alguns estão tristes hoje porque o candidato perdeu dele, você entendeu? Mas nós não temos que estar tristes. Pedro anima, sabe, a igreja, e Pedro diz assim, não temos que estar tristes, porque nós fomos eleitos pela presciência de Deus. Antes que as coisas existissem, Deus já nos elegeu. Você é eleito de Cristo. Você é eleito do Senhor. Você, esse dia, essa semana, esse ciclo novo que começa, você precisa se motivar, se alegrar, sabendo que o Senhor te elegeu antes que todas as coisas existissem. Olha que coisa absolutamente fenomenal. Será que você pode dar um glória a Deus? Será que você pode se alegrar comigo aqui, sabe, na carta de Pedro, onde ele mostra que nós fomos eleitos antes que os mundos existissem? Vamos comparar isso. Vamos então para 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2. Versículo de número 2. Muitos estão tristes porque o candidato perdeu. Nós não temos tristeza. Por isso que eu digo, irmãos, o cristão, sabe, ele deve ser alegre sempre. O cristão verdadeiro, até a alegria que está, até a tristeza que está do lado dele, ela pula de alegria. Esse é o verdadeiro cristão. Você não tem que viver em perca. Agora eu estou triste, eu perdi. Você não perdeu nada. Deus te elegeu desde a fundação do mundo. Vamos então? 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Pedro aqui estava fazendo uma introdução da sua carta, porque Pedro vai passar a falar a respeito daquilo que é o projeto de Deus. Olha para você ver que coisa absolutamente extraordinária. Pedro faz uma saudação à igreja, ou seja, ele sauda a igreja e ele aqui está saudando os eleitos. Ele está saudando aqueles que foram eleitos, eles foram escolhidos. Não tem do tipo você pensar assim, mas será que eu vou ser chamado? Já foi chamado. Você é escolhido por Deus. Você é chamado por Deus para fazer parte da família dele. Deus está preparando, elegendo, fortalecendo uma família para ser a sua família. Você entendeu? Você foi eleito para isso, você foi chamado para isso, para ser parte da família de Deus. Agora olha a herança que Deus nos deixa. Olha aqui a herança, versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, olha o que ele fez,
Ele nos gerou novamente para a esperança viva. Grava isso. Deus nos gerou, Ele formou, sabe, novamente para uma esperança viva, novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para nós. Olha que coisa extraordinária. A primeira família foi criada no Éden. O Senhor criou uma família e colocou ali e disse: essa é a família que eu vou me relacionar. Aquele era o propósito. O Senhor se relacionar com a família onde não conhecia o pecado, uma família em obediência. Grava essa palavra, marca aqui no comentário. A família que Deus gera dentro de si é uma família em obediência. Aí está o segredo. A família de Deus, ela é conhecida pela obediência. Toda família que não obedece, essa família não pode proceder, sabe, do coração de Deus. Essa família não pode ser, sabe, chamada de família que foi eleita por Deus. A família eleita por Deus é a família que vive, que escolhe, que determina para si viver em obediência. Viver debaixo da obediência do Senhor. Você pegou essa sacada aí? Então assim, fomos eleitos. Muitos estão chorando porque o candidato perdeu. Nós não temos tristeza. Nós não temos, a tristeza do nosso lado pula de alegria, porque nós fomos eleitos. Detalhe: antes dos mundos existirem, antes das coisas existirem, nós fomos eleitos, formados para compormos a família do Senhor. Agora o detalhe: a família do Senhor é que nem o Carlinhos respondeu aqui. A família gerada por Deus provém da obediência. Parabéns, Carlinhos. Provém da obediência. A família de Deus não vem, sabe, de uma desordem, de uma insubmissão, de uma rebeldia, de uma anarquia. Não. A família de Deus é gerada por Deus, sabe, pela obediência. Gravou isso? Parabéns. Carta de Pedro é extraordinária. É top das galáxias mesmo. Agora deixa eu dizer outra coisa para você. Eu vou dizer algumas sacadas para você aqui e eu já vou orar por você. 5 minutinhos, tá bom? No versículo 6 diz assim: o qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo... Leia a Bíblia, olha que extraordinária a Bíblia, né? O capítulo de número 1 de 1 Pedro, versículo 6. O qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sobre opressão, por causa das muitas tentações. E aí ele vai continuar falando a respeito desse mundo, desse tempo, desse ciclo que nós vivemos aqui na terra. É um período de provação, de luta, de adversidade. É um período de luta. Sabe que nós vivemos e nós somos provados todos os dias. A nossa fé está sendo provada a cada momento. Ela está sendo provada, mas a fé precisa ser provada para que nós possamos partilhar da bênção do Senhor. Da bênção do Senhor. Será que você entende isso? Então assim, o Senhor nos gerou em obediência, sabe, como projeto de Deus, nos elegeu como família sua. Agora nós precisamos resistir. Coloca aí no comentário: nós precisamos resistir às tentações, às provações dessa vida. Eu não posso pregar para você aqui e dizer a família que o Senhor elegeu, que o Senhor separou, é uma família que faz o que quer, sabe? Ela não precisa ser santa. Esse mesmo texto daqui a pouco, o Senhor vai dizer que nós devemos ser santos, precisamos, sabe, vivermos em santidade. Olha o que diz o texto, lá no versículo 16, diz assim: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A família precisa permanecer, mesmo diante das provações, tentações, precisa permanecer santo, em santidade, buscando a Deus, buscando as coisas corretas, buscando se desviar de todos os erros. Agora deixa eu dizer essa aqui para você, e eu preciso terminar, porque de manhã é rapidinho, não é? Eu preciso terminar, mas olha essa, não perca essa. Se você compartilhou, parabéns. Se não compartilhou, compartilhe agora. Agora olha essa pegada aqui, olha para você ver.
O versículo 12 diz assim: eu estou falando de uma família que o Senhor reservou, sabe, coisas incorruptíveis para nós. Agora olha essa, versículo 12 diz assim: e eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. E estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. O texto está falando das, coisas em que são incorruptíveis. O versículo, aqui da palavra do Senhor, vai dizer no versículo 8: vos alegrais com gozo inenarrável. Olha que palavra que Pedro vai descobrir, as coisas que são inenarrável, ou seja, não tem palavras, não tem como, resumir com palavras as coisas que Deus tem preparado para aqueles que foram eleitos. E o texto aqui do versículo 12 diz: e essas coisas os próprios anjos desejam contemplar. São coisas que foram preparadas, estão reservadas, estão guardadas para você, para a família do Senhor, para a família em que vai viver com o Senhor eternamente. Então você foi eleito, você foi separado, você precisa viver em obediência. O Senhor está preparando coisas incorruptíveis, coisas inenarráveis, coisas que as palavras dos homens não conseguem decifrar o quão profundas, maravilhosas, extraordinárias são. Coisas que até os anjos desejam, provar. Tamanha é a maravilha do que Deus tem separado para a sua igreja, para a sua família. Agora detalhe, precisamos permanecer firmes no Senhor. Não podemos desistir, não podemos. E eu quero encerrar para você dizendo lá no versículo 22, diz assim: se você quer ser a família do Senhor, você precisa viver em um amor perfeito, em um amor realmente perfeito, pleno, em um amor que seja verdadeiro, em um amor que realmente possa exercer, toda a glória de Deus. No versículo 22 diz assim: visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Olha que puro isso aqui, irmãos. Olha que puro. Eu vou ler mais uma vez para você. Por favor, preste atenção. Visto que vós tendes purificado a vossa alma. O nosso corpo é corruptível, mas a nossa alma está sendo tratada para viver essa plenitude da família com o Senhor, com as coisas inenarráveis que estão separadas para nós, a família do Senhor. Agora detalhe, a nossa alma está sendo purificada pela obediência à palavra de Deus, através do Espírito. Não é porque somos bons não, através do Espírito. É Ele que nos ajuda pelo Espírito. Agora detalhe, ao amor não fingido dos irmãos, vede, para que ameis uns aos outros fervorosamente com um coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas de incorruptibilidade, pela palavra. Amém? Eu encerro essa palavra para você nesta manhã, falando que o seu amor como família não pode ser fingido. O seu amor tem que ser verdadeiro. Você tem que aguentar a prova. Pedro vai dizer aqui que o amor nosso é provado mais do que o ouro. E o ouro é provado aonde? É provado no fogo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A flor, quanto mais esmagada, mais exala o perfeito perfume. Talvez você está sendo esmagado. É nessa prova, é nessa luta, é nesse fogo que vai exalar o perfeito perfume de Cristo sobre a sua vida. Se está sofrendo, se está passando por luta, permanece, aguenta, porque o melhor do Senhor está por vir sobre a sua vida. Vamos orar?
Vamos orar diante da palavra do Senhor. Nós vamos colocar aqui os nossos pensamentos, vamos colocar aqui as nossas expectativas no Senhor, vamos orar, vamos buscar do Senhor a bênção. Eu quero que você compartilhe aí, e eu quero que você, como a Ana Flávia está pedindo oração para o seu Moacir, lá de Pinhalão, seu avô, nós vamos orar por todos que aqui está conosco, pede a sua oração. Eu vou orar pedindo a Deus a bênção, que o Senhor possa estar te alcançando. Você crê? Deus, Ele é onipresente. Eu estou aqui, mas eu creio plenamente que Deus, aí onde você está, pode resolver os teus problemas, pode aliviar o teu fardo, pode trazer consolo nesse dia e nessa semana para a tua vida. Eu não preciso estar aí. Eu oro e Deus vai fazer um milagre na sua vida onde você estiver. Só basta que você confie, só basta que você creia, tá bom? Vamos orar, deposita aí no seu coração, liga os seus pensamentos a Deus junto comigo e Deus vai fazer um milagre. Papai querido, Deus eterno, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar e alinhar agora a nossa voz de oração pedindo um milagre. A bênção sobre todos esses meus amados e queridos amigos e amigas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique a bênção, que o Senhor multiplique, ó Deus, a razão do viver de cada uma dessas pessoas. Hoje acordamos, ó Deus, e aqui o Senhor nos traz uma palavra linda no livro de 1 Pedro, capítulo 1, dizendo que já fomos eleitos. Muitos choram porque não foram eleitos, mas nós fomos eleitos antes da fundação do mundo pela presciência do Senhor, pelo conhecimento, ó Deus, eterno e soberano e infinito do Senhor. Nós somos eleitos, nós somos separados para vivermos as maravilhas do Senhor. Ó Deus, que esta palavra possa animar o nosso coração, animar a nossa vida, e que a expectativa, a esperança no Senhor nos continue fazendo ver milagres, sinais, curas, libertação, prosperidade, libertação em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor nos faça viver a plenitude do seu amor, que assim como o amor do Senhor é verdadeiro e puro, possamos viver isso, mas da mesma forma possamos receber o conselho de Pedro, aonde nos dá o conselho de vivermos um amor não fingido, mas um amor verdadeiro. Por isso expressamos agora, Senhor, o nosso sinal de dependência de Ti, para que o Senhor nos ajude a viver essa dependência do Senhor, e que o Senhor nos ajude a viver um amor verdadeiro, pleno e absoluto. Que esse dia, essa semana e esse novo ciclo que se comece para ser bênção na nossa vida, em o nome de Jesus. Eu abençoo todos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado em dobro. Obrigado por você estar comigo até aqui. É a forma de eu pregar, é a forma de você receber a palavra, e certamente um ciclo, um dia, uma semana abençoada para você. Amanhã, 7h20, vamos aí compartilhar uma palavra, vamos continuar, sabe, na carta de Pedro. Leia amanhã para nós conversarmos aqui o 2º capítulo de 1 Pedro. Beleza? Um ótimo dia. Vamos lá, que Deus te abençoe.